Quando pensamos em trabalhos perigosos, o que nos vem à mente podem ser bombeiros ou policiais. Mas vamos falar sobre outras profissões inesperadamente temerárias por aí. Essas pessoas fazem um trabalho cujos riscos pouca gente está disposta a correr, então este é um agradecimento especial para elas. A primeira profissão realmente merece uma recompensa pelo altruísmo. É a dos mergulhadores de esgoto, um trabalho muito importante, mas também perigoso. Bairros e cidades têm sistemas de esgoto extremamente complicados, e mesmo um pequeno entupimento pode fazer com que todos os resíduos voltem para suas ruas e casas. Por isso são monitorados de perto, e esses profissionais são os responsáveis por lidar com esses bloqueios o mais rápido possível, para evitar consequências desastrosas. Eles usam roupas impermeáveis e botas especiais, e têm que ficar na água que possui tipos de resíduos, bactérias e outras coisas nojentas. O mergulhador chega até o bloqueio e o remove. Como a água está contaminada, qualquer corte, mesmo o menor, pode causar uma infecção. Portanto, esses especialistas devem ter muito cuidado, e o trabalho pode ser tão perigoso que é proibido em muitos países. Caçador de tempestades é um nome muito legal para algo que também é muito arriscado. Esses profissionais realizam pesquisas meteorológicas diretamente no campo, relatando tempestades, tornados, tsunamis e outras condições climáticas extremas. Eles coletam informações sobre padrões climáticos que posteriormente são estudados, o que ajuda a fazer melhores previsões e reduzir os danos. Esses especialistas tiram fotos e vídeos de tempestades para ver como elas se formam e aprender mais sobre. Trabalhadores de linhas de energia são responsáveis pela instalação e manutenção delas, e é uma das atividades mais perigosas do mundo. Existem dois fatores que contribuem para isso: altura e eletricidade de alta tensão. Um dos aspectos mais arriscados do processo é o restabelecimento da energia após uma tempestade. A próxima profissão é a de minerador de enxofre, um elemento químico amarelo pálido e inodoro utilizado na agricultura para controle de pragas e fungos, bem como na produção de fósforos e fogos de artifício. Também é frequentemente usado na medicina, então o ganha-pão de algumas pessoas é explorá-lo. Ele é normalmente encontrado em regiões vulcânicas, por isso as estruturas geológicas são os principais locais de atividade desses mineradores. Eles quebram o material do chão da cratera, esmigalham em pedaços menores, juntam e levam a substância para uma cidade próxima. O trabalho não é só pesado, como também perigoso. Os vapores e gases produzidos no processo podem causar problemas respiratórios e dentários. Além disso, algumas minas estão localizadas dentro de vulcões ativos, e uma erupção repentina é outro perigo potencial. A mineração já é arriscada por si só, e vamos falar sobre outro tipo dela, a de calcário. Esse material é amplamente utilizado na construção de estradas e edifícios, então você pode imaginar a demanda. A propósito, até a grande pirâmide de Gizé foi feita desse componente, que é utilizado há milhares de anos. A mineração de calcário não é uma tarefa fácil. O processo forma nuvens de poeira, e inalar esse pó não é saudável. Além disso, ele sobe no ar, o que é muito perigoso, pois as pessoas usam ferramentas pontiagudas para quebrar as rochas calcárias. Você provavelmente não pensaria assim, mas os coletores de lixo e reciclagem também fazem um dos trabalhos mais temerários. Um profissional compartilhou que, ainda que faça a mesma atividade todos os dias durante anos, não pode se descuidar. É preciso ter um cuidado especial ao sair do caminhão e ir até a lata de lixo. Existe um cabo que levanta o container, e um erro pode rompê-lo e causar acidentes. O próximo trabalho é o de soldador subaquático. A solda a seco ou na costa geralmente é mais simples porque não há pressão e o processo pode ser melhor controlado, por isso é o tipo preferível. Mas às vezes pode ser muito caro. Digamos que algo precisa ser consertado no casco de um navio localizado debaixo d'água. Para realizar a solda a seco, ele precisa ser puxado para fora, o que implica em muitos custos e problemas. Então a modalidade subaquática é a solução. Existem dois tipos dela, a seca e a úmida. Na primeira é usada uma câmara hiperbárica, que sela ao redor do ponto que precisa ser soldado. A câmara é preenchida com gás para eliminar toda a água de dentro e evitar que entre mais. Em seguida, o processo é executado, quase como se não estivesse acontecendo em um local submerso. Mas às vezes a câmara não está disponível, ou a solda precisa ser feita imediatamente, e nesses casos é feita a úmida. A água pura não conduz eletricidade, mas a maioria das outras, como a da torneira, da chuva e, claro, a do mar, contém numerosos minerais e impurezas, o que as torna um ótimo condutor de eletricidade.
Para tornar o processo mais seguro, bolhas gasosas são liberadas ao redor de um arco elétrico. Elas protegem a solda e o mergulhador, garantindo que a eletricidade não seja conduzida pela água. O problema com as bolhas, porém, é que elas obscurecem a área de trabalho, portanto é mais difícil ver e executar essa atividade. A pesca em alto mar também está na nossa lista. Nem todos os peixes nadam perto da costa ou em águas rasas. Atum, peixe-espada e marlim são apenas algumas das espécies que nadam nas profundezas. Esse trabalho é feito a 30 metros de profundidade ou mais, e também acontece longe da costa. A distância tão grande é uma das razões pelas quais esse tipo de pesca em alto mar é temerário. Em caso de acidente, a pessoa está muito longe de qualquer ajuda médica. Além disso, os peixes que nadam no fundo do mar são maiores, mais rápidos e mais fortes. Portanto, essa pesca é mais arriscada do que a realizada em águas rasas. Sem contar que o mar aberto é muito mais imprevisível do que perto da costa, então esse é outro fator. Agora vamos falar sobre os madeireiros. Os trabalhadores de madeireiras fornecem matérias-primas para diferentes indústrias. É uma atividade muito exigente e perigosa. No início, as pessoas derrubavam as árvores manualmente. Hoje em dia, usam máquinas, mas isso não torna o processo menos arriscado. As árvores ainda caem, e agora também há motosserras afiadas que funcionam constantemente. Além disso, as pessoas estão ao ar livre o tempo todo e precisam estar alertas, verificando os arredores em busca de todas as ameaças possíveis, e elas podem vir de qualquer lugar. Outra profissão de risco é, claro, a dos trabalhadores da construção civil. Eles têm que lidar com grandes alturas, escadas, máquinas e materiais pesados. Por isso, esses caras também nunca podem se descuidar. Temos ainda os instaladores, reparadores e mantenedores de telhados. Eles usam materiais como metal e asfalto para impermeabilizar as coberturas. A atividade também é considerada de risco porque passam os dias em grandes alturas. A propósito, também existem os limpadores de telhado, que deve ser cuidado de vez em quando. Musgos e fungos precisam ser removidos e tem gente que vai fazer isso por você. Sem contar os alpinistas industriais. São caras que escalam prédios, chegando aonde as pessoas comuns não alcançam. Eles cuidam das fachadas, limpando, pintando e até impermeabilizando. Além disso, fazem outros tipos de manutenções necessárias para proteger os edifícios de gases, poeira industrial e outros fatores prejudiciais. Os agricultores não podem ficar de fora, pois arriscam suas vidas todos os dias. A agricultura é muito mais do que ordenhar vacas e regar plantas. Também significa trabalhar com máquinas pesadas e produtos químicos. Os tratores, por exemplo, são bastante difíceis de manobrar e podem capotar facilmente. Equipamentos agrícolas também são perigosos, pois geralmente são muito afiados. Os agricultores usam muitos defensores para proteger as plantações e manter as máquinas limpas. E esses produtos químicos geralmente se espalham por grandes áreas, tornando o ar tóxico. Existem coisas ainda mais potencialmente arriscadas, mas vamos finalizar com os animais. Vacas e cavalos são grandes, pesados e podem agir de forma imprevisível, sendo outra ameaça possível.